Quem quer resplandecer a presença do Senhor por onde passar? Poxa, mas a gente passa por tanta luta, por tanto sofrimento, por tanta dificuldade. Tem hora que a gente pergunta, quem já não perguntou para Deus, poxa Deus, estou passando por tanta luta, eu sou teu servo, sou teu filho. Mas é normal, a gente passa mesmo. Só que a gente precisa, na força do Espírito Santo, prevalecer, lembrar quem nós somos e Ele vai, no final, mudar a nossa história. Porque a nossa vida aqui é passageira. Ainda que morramos, existe uma eternidade que a gente vai passar. E aonde nós vamos passar? É na presença dEle. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos cumprir tudo aquilo que Ele determinou para as nossas vidas, como todos os seus discípulos cumpriram. Foram açoitados, mortos, crucificados de cabeça para baixo. Morreram das piores maneiras possíveis. Mas eles tinham uma convicção tão séria no coração deles, que eles transformaram a vida dele completamente e passaram a morrer por causa do Evangelho. Nós queremos viver por causa do Evangelho, porque quanto mais tempo vivos nós ficarmos, mais tempo a gente pode falar do amor de Deus. Mas o Senhor espera ver uma igreja produtiva, uma igreja viva, uma igreja que coloque em prática todos os princípios que Deus já derramou e tem nos ensinado. Amém? Eu quero caminhar nessa direção e meu sonho, eu creio que é o sonho de Deus, é que nós como igreja, todos, venhamos colocar completamente em prática tudo aquilo que a gente já entendeu. Amém? Nós temos recebido palavras, esse ano nós temos um tema, o tema é o renovo. Eu quero renovar a minha vida em todas as áreas. Existem muitas áreas que ainda precisam ser renovadas, mas muitas, milhares. Quem anda mais perto de mim sabe certinho do que eu estou falando, né, Éder? O Éder anda comigo diariamente, ele tem a oportunidade de ver como preciso melhorar, né? E eu quero receber esse renovo do Senhor, porque meu objetivo é agradar o meu Pai. Meu objetivo é também, como forma de agradar o meu Pai, cuidar bem da minha família. Como forma de agradar o meu Pai, trazer o sustento para minha casa. Como forma de agradar o meu Pai, educar os meus filhos no caminho do Senhor. E tudo isso, se eu agradar o meu Pai, sem perceber, eu vou estar agradando a minha vida, porque eu vou estar tendo uma vida reta, porque os meus filhos vão estar tendo uma vida reta. Então, é um abrir mão de algumas coisas que a gente acha que é importante para fazer a vontade de Deus, mas o fruto é maravilhoso nas nossas vidas. Não tem alegria maior do que a gente poder ver os nossos filhos servirem ao Senhor. Não tem alegria maior do que eu daqui poder ver o rostinho de muitas pessoas que nós conhecemos alguns anos atrás, que andavam distantes da presença do Senhor, e através de um irmão ou outro se converteram, entregaram a vida para Jesus, e cada vez mais tem alinhado a sua vida pelo propósito de Deus. É um orgulho maravilhoso. Agora você imagina Deus, né? Então, só que nós somos Cristo, pequenos Cristo, em potencial. Por onde nós passarmos, a gente tem essa glória, a gente tem essa graça. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, e nós temos essa vida para passar para as pessoas. Então, quanto mais a gente se esvaziar, mas a gente vai poder ser um instrumento do Deus vivo, amém? Semana passada, o pastor Marciano trouxe uma palavra fantástica sobre a igreja de Éfeso, sobre o primeiro amor, a igreja que havia perdido o primeiro amor. E essas cartas, nós vamos estar falando agora das cartas às 7 igrejas de Apocalipse. O prisma dessas cartas é completamente diferente dos evangelhos. Por quê? Quando Jesus estava aqui, ele abriu mão da sua glória, ele estava estabelecendo a igreja. Ele vinha, chamou os discípulos, e através dos discípulos ele foi estabelecendo a igreja, o corpo de Cristo. Depois que Jesus foi assunto aos céus, os discípulos ficaram em Jerusalém, foram revestidos de poder e continuaram estabelecendo as igrejas. Então os evangelhos, as epístolas, tudo serve para quê? Para dar direção para a igreja, para que a igreja venha a ser formada. Quando chega em Apocalipse, Jesus já estava nos céus com o Pai. E ele estava, através dessas cartas, trazendo uma direção para a sua igreja dos primeiros desvios. Ele estava de um prisma completamente diferente, a igreja já estava estabelecida e começaram-se os desvios. E Jesus estava advertindo a igreja para que eles não se desviassem, para que eles se mantivessem firmes no caminho que já havia sido estabelecido. Por quê? Ele traz direção, ele traz advertência, fala, olha,
se você não voltar à prática das primeiras obras, eu vou tirar o candelabro. Você vai perder a unção, vai perder aquilo que eu já te dei. Você está desperdiçando aquilo que eu entreguei na sua mão para que você use em favor do corpo de Cristo. Então Jesus está advertindo as igrejas, que na verdade é uma igreja, que é a igreja de Cristo, para que eles não se desviem, porque se desviarem, vão ter consequências, e essas consequências são terríveis. É uma carta que fala de amor, mas fala de advertência. Se a gente falar assim, poxa, não dirija em alta velocidade na contramão, é uma advertência, é uma carta de amor. Mas se a pessoa não ouvir, você vai gritar. Daí você fala, poxa, você está sendo rude comigo? Não, eu estou te amando. Pelo amor de Deus, presta atenção no que você está falando. É isso que Jesus está falando para as igrejas. Prestem atenção, porque se vocês não se arrependerem e voltarem à prática das primeiras obras, a igreja de Éfeso era uma igreja perfeita, onde todas as coisas aconteciam normalmente, onde a engrenagem da igreja funcionava muito bem. Eles não aceitavam a prática dos nicolaítas, que eram costumes, existia a poligamia, existiam muitas coisas que estavam infiltradas dentro da igreja e estavam desviando a igreja do foco central. O inimigo nunca muda a estratégia dele. A estratégia do inimigo, semear contenda, plantar semente, trazer a dúvida e se infiltrar no meio do povo para que parte do rebanho seja disperso. E a igreja de Éfeso não aceitava essa prática dos nicolaítas, pegava e repreendiam esses, colocavam para fora. Eles faziam tudo certo, só que chegou num ponto, eles perderam o quê? O primeiro amor. E Jesus adverte a eles, como foi muito bem explicado para a gente aqui na semana passada, para quê? Para que eles voltem à prática do primeiro amor. O primeiro amor representa, muitas vezes, a nossa misericórdia. A gente pode estar aqui dentro da igreja, a gente aprende a mecânica, a gente passa a fazer tudo mecanicamente. É simples. Eu viro uma empresa, a gente vem, lê, prega, outros vêm, existe um ministério infantil, daí a hora que alguém fala alguma coisa meio atravessada, você já trata igual a empresa também. Corta. Ou age sem misericórdia, age sem amor. E o que o Senhor quer é que nós sejamos uma igreja cheia, que cumpra todos os mandamentos, mas que ame, não deixe de amar em hipótese alguma, porque se nós deixarmos de amar, ele pode retirar o castiçal, o candelabro. Isso representa, sabe o quê? A glória de Deus. E sabe o que é triste? A igreja de Éfeso não prevaleceu. A igreja de Éfeso não prevaleceu. Então nós pegamos todas essas cartas, pegamos tudo aquilo que a gente tem ouvido, todas as ministrações que o Senhor tem nos dado, e passamos a aplicar nas nossas vidas, porque existem muitos enganos, existem muitas coisas, e se nós não percebermos, se eu não perceber, eu vou começar a me desviar do primeiro amor e vou estar trabalhando com atos mecânicos. E o Senhor não quer isso para as nossas vidas, amém? Vocês entenderam que agora Jesus está de um ponto de vista diferente, ele está à destra do Pai, mandando revelação para João, que está na ilha de Patmos, para que ele advirta a igreja dos desvios, lá dos primeiros séculos. Você imagina agora, século 21, quantos desvios nós já... Quantos desvios não existem? E essa carta ela é muito atual, até hoje a gente pode colocar em prática. A palavra de Deus nunca vai envelhecer. A palavra de Deus ela é sempre atual, ela sempre nos traz direção, e o objetivo dela é o quê? É restauração, é amor, é restauração. O não, que parece ser uma palavra dura, é com amor, é para restauração, é para colocar de pé, é para que haja comunhão. E o Senhor quer fazer isso com as nossas vidas, amém? Hoje, a gente vai falar um pouquinho da igreja de Esmirna. Até pouquinho, deixa eu ver um trem aqui, tem que falar antes. Antes da igreja de Esmirna. A vida cristã é um processo. A vida cristã é um processo. Quando nós aceitamos ao Senhor, aquele dia foi um evento. Quando eu aceito a Jesus, declaro o Senhor como meu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que automaticamente eu tenho a salvação, que eu vou morar com Deus. Só que os meus costumes são completamente
diferentes daquilo que Deus tem estabelecido para a minha vida. Então eu quero que vocês gravem 2 palavrinhas que a gente vai estar trabalhando com elas. Uma é evento, repete comigo, evento e processo. No reino nós não podemos viver só de evento e nem só de processo. Só de evento e nem só de processo. Apóstolo Paulo, quando teve um encontro com o Senhor, aquilo foi um evento. Depois daquele evento, ele estava pronto para pregar o evangelho? Não. Mas aquilo foi um evento tremendo. O cara ficou cego, né? Depois foi para uma casa lá na rua direita. Depois Ananias foi lá para orar por ele, tirar as escamas dos olhos. Quando Ananias ora por apóstolo Paulo, o que aconteceu? Tira as escamas dos olhos. Foi um evento ou um processo? Um evento. Os eventos são fantásticos. Nos eventos a gente recebe toque. A gente recebe o queimar. A gente sente que alguma coisa mudou. Só que não tem como se viver somente de evento. A vida cristã é evento e processo, evento e processo. Eu recebi o toque, recebi a unção, recebi a capacitação. Agora eu vou para um processo que vai tratar a minha vida para que eu seja capacitado para cumprir o chamado que Deus tem na minha vida. Davi foi ungido rei. Ele era menino, quase não foi, né? O pai dele tentou até dar um jeito para que ele não fosse ungido rei, mas ele foi ungido rei. Chegou naquele ponto, Samuel estava na casa dele, Jessé chamou todos os filhos, Davi estava lá com as ovelhas. Daí, até que Davi veio, ele falou, não vou sentar até que Davi chegue. E Davi chegou, ele pegou, foi reconhecido, foi ungido rei. Aquilo foi um quê? Um evento. No dia seguinte ele já era rei? Quantos anos levaram esse processo para que ele fosse rei de Israel? Quanto tratamento. Ele devia falar, poxa Deus, você me ungiu rei, agora eu estou aqui, sou escravo desse rei, o cara ainda tenta me matar. Processo, trabalhar, transformação, capacitação. Moisés teve um encontro com Deus. Deus falou, você vai ser o meu libertador. Um evento ou um processo? Um evento. Quanto tempo levou? A vida cristã é evento e processo, evento e processo. Mas o que vai nos qualificar para que a gente venha chegar onde Deus quer que a gente chegue e fazer o que Ele tem para as nossas vidas é o processo. Sabe onde o processo mais acontece? Aqui, ó, na igreja local. Na igreja local acontecem os tratamentos, na igreja local acontece a capacitação, na igreja local eu tenho a oportunidade de aprender o que é abrir mão do meu eu para que o meu irmão ganhe. É aqui. Os eventos vêm. Batismo com o Espírito Santo. Evento. Se não tiver processo, só serviu para evento. Então, que isso venha estar bem claro nas nossas vidas. Deus quer eventos e tem processo. Tem evento para capacitação, unção, e tem o processo de abrir mão do nosso eu e capacitação para fazer o reino de Deus expandir. Amém? Ficou claro? Hoje nós vamos falar de um processo para as nossas vidas. E esse processo se chama sofrimento. Repete comigo, sofrimento. Vamos ler o versículo base junto? Não temas. A gente consegue fazer bem melhor. Vamos lá. Nossa, o que é isso? É masoquismo? Não temas as coisas que tem que sofrer. Nessa carta, o Senhor Jesus adverte que certas tribulações terão um fim proveitoso. Apocalipse 2, 8. O anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Vamos ler esse final comigo? E dar-te-ei a coroa da vida.
Amém? Nós sabemos que nós conhecemos todos os atributos de Deus. Jeová Jireh, qual que é? É um atributo. Jeová Jireh é o que mesmo? Deus, Jeová Shammah. Deus presente sempre está. Jeová Shalom. Jeová Rafá. São vários atributos de Deus que são usados, porque nosso Deus, além de ser triuno, ele tem todos os atributos possíveis e imagináveis que possa suprir as nossas necessidades. E Deus usa todos esses nomes de uma forma didática para que a gente possa o reconhecê-lo. Só que aqui em Apocalipse, ele usa títulos. Para cada anjo de uma igreja, ele usa um título. E o título de Éfeso diz assim: isso é aquele que tem em sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouros. E o título do Senhor, põe aí, para Esmirna, estas coisas diz o primeiro e o último, que foi morto e tornou a viver. Nessa igreja de Esmirna tinha um mito chamado Dionísio, e eles estavam idolatrando esse mito. E falando que ele tinha sido morto, tinha se ressurgido. Isso estava trazendo confusão no meio do povo. Então Jesus já fala assim, olha, quem está escrevendo para vocês é o primeiro e o último, o que foi morto e recebeu, e reviveu. Então não tem essa de esses mitos que falam que existe, mas não existiam provas reais de que esse Dionísio havia existido, que ele havia morrido e havia ressurgido. Isso era simplesmente um engano. É muito fácil, naquela época não tinha internet, mas é muito fácil nós criarmos uma história e soltar um burburinho. Sabe a história da fofoca? A gente fala uma coisa aqui, rapidamente essa coisa vai se espalhando no meio do povo. Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? E cada conto aumenta um ponto, né? Acho que esse é um ditado que tem no Brasil, né? Cada um vai aumentando. E existia isso, e isso estava trazendo mais uma vez divisão no meio da igreja. E Jesus já começa a carta dizendo assim: aqui é o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Não tem história entre os outros. Preste atenção naquilo que eu vou estar falando para você. Amém? Essa igreja se apresenta como o primeiro e o último, como o verbo de Deus que a tudo inicia. E como ao que venceu a morte e tem, portanto, a última palavra, para logo desfazer o engano que estava sendo propagado sobre Dionísio. O cenário desta igreja. Geograficamente, Esmirna, cidade portuária da costa oeste do mar Mediterrâneo, localizado na província romana da Ásia, ficava a 65 quilômetros de Éfeso. Foi sede de uma forte igreja cristã. E do ponto de vista do noivo, Esmirna é o seguinte: Jesus diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quando Jesus está declarando e falando para eles assim: eu conheço as suas obras, que é pobre, conheço a tua perseguição, o que ele está falando? Pelo povo ser perseguido, eles não tinham trabalho, eles tinham dificuldades de se manter em trabalho. Eventualmente eles eram presos, perdiam os trabalhos, e eles estavam empobrecendo financeiramente. Mas Jesus falou assim: eu conheço as suas obras. Vocês estão pobres financeiramente, mas vocês são ricos espiritualmente. Vocês estão cheios de mim. E depois ele fala: permaneça fiel. Jesus estava reconhecendo a fidelidade daquela igreja que, debaixo de tanta pressão e opressão, se mantinham separados do mundo, separados daquilo que eles estavam tentando colocar dentro da vida deles. Eles tinham uma certeza tão grande que eles eram capazes de abrir mão do que estavam fazendo. Para quê? Para cumprir a fidelidade que eles tinham ao Deus que tinha comprado a vida deles. Eles passavam por lutas, passavam por tribulação, eles passavam por sofrimento. Jesus fala assim: não tem problema vocês passar por esse sofrimento. Ainda que vocês morram, vocês vão viver. Mas ser fiel até a morte. Qual tem sido o nosso grau de fidelidade? Quando eu vejo isso, eu falo: meu Deus do céu. Se eu for apertado, vou negar o meu Senhor? Quanto eu tenho essa certeza dentro do meu coração? Eu falei: Deus, eu tenho pouco, eu quero mais. Eu quero mais essa convicção.
para que em momento de pressão eu jamais venha negar aquilo que o Senhor já fez pela minha vida. Que o Senhor abriu mão da sua glória, o Senhor já me comprou. Essa igreja estava permanecendo fiel. Estava permanecendo fiel. Eram pobres financeiramente, mas eram ricos do ponto de vista de Deus. E ele traz uma advertência. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns em prisão dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Essa igreja também, no segundo século, foi alvo de amargas perseguições, e elas tinham a obrigação da adoração aos imperadores. E aqueles que também não adoravam os imperadores, eles também eram postos em prisão. A perseguição era por todo lado. Existia engano, perseguição. Se não adorasse o imperador, ia preso. Se não submetesse à vontade do rei, ia preso. Era muita perseguição. Hoje a gente vive em uma igreja muito tranquila. Nós vivemos, eu posso falar assim, num dos países mais confortáveis do mundo. A gente tem um dos maiores confortos dentro da igreja do mundo. Nós não passamos frio. Alguns passam frio aqui dentro. Glória a Deus. Olha, mas deixa eu até falar. Sabe por que vocês passam frio? Porque nós passamos anos de calor aqui dentro. E esses 20 anos, essa igreja não esfriava não, viu? Não esfriava, até que nós colocamos insulation em tudo. Então esse frio é um refrigério. É um refrigério. Nós temos muito conforto. Nós temos zero de perseguição. E quando nós temos uma luta entre nós, ou uma luta ali fora, a gente acha que a gente está sendo perseguido. Nossa vida é muito fácil. Nossa vida é muito fácil. Jesus estava advertindo. Não temas o que tem que sofrer. Então, se vocês estão passando por sofrimento, estão passando por alguma luta, passando por alguma dificuldade, na área física, saúde, imigratória, relacional, permaneça-se fiel. Permaneça-se fiel, porque existe uma promessa de que a gente vai receber a coroa da vida. Não venda os princípios por nada nesse mundo, por nenhuma circunstância a gente deve vender os nossos princípios. Eles não venderam. A gente pode empobrecer, mas permaneça-se fiel. Sou pobre, mas sou limpinho, não é isso? Sou pobre, mas sou limpinho. Sou pobre, mas eu me desvio do mal. Sou pobre, mas o que Deus colocou na minha mão para eu administrar, eu vou administrar com cuidado, com zelo, porque nada é nosso, tudo pertence a Ele. Nós temos a tendência de achar que estamos sendo perseguidos quando passamos por uma luta. Poxa, esse imposto de renda fica me perseguindo. A imigração, a imposto de renda persegue todo ano, né, Leia? O imposto de renda ele é igual aos imperador romano, viu? Não é adorá-lo não, mas se não pagar é cana. Então tem que tomar cuidado do mesmo jeito, os imperadores. E Deus deixou uma promessa, ser fiel até a morte. Essa promessa tem que estar muito clara dentro dos nossos corações para que a nossa fidelidade não seja colocado em xeque em momento nenhum. Se eu errar contra vocês, seja fiel até a morte a Jesus Cristo de Nazaré. Venha e me exorte com amor. Não esqueça da igreja de Éfeso, não. Venha e exorte com amor. Se teu esposo errar contra você, ele errou, agora ele vai colher. Não. Seja fiel até a morte. Não importa o que todas as outras pessoas fizerem. Seja fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Vamos para o ponto 1? Não podemos evitar o sofrimento. Não temas as coisas que tens que sofrer. E também não sofra as coisas que não tem que sofrer. Existem coisas que nós não precisamos passar. Existem situações que nós não precisamos passar. E muitas vezes nós passamos. Nós sabemos que é errado, nós caminhamos e nós colhemos o fruto. Uma pessoa cardíaca. Ele vai num churrasco. Dá aquele sal grosso, aquela picanha. Nesse dia, se ele sofrer não comendo, ele vai ter a coroa da vida, vai se prolongar os seus dias. Agora, nesse dia, se ele sucumbir e comer, ele vai ter a chance de ir embora mais rápido.
Então, existem coisas que a gente não tem que sofrer. Se dá para se desviar, abra a mão agora. Abra a mão agora. Mas tem coisas que não vai ter jeito, a gente vai passar pelo sofrimento. Se é para pôr em xeque a minha salvação e a presença do Senhor, eu sofro. Se é para pôr em xeque a minha família, eu sofro, sem quebrar princípios espirituais, né? Então, existem coisas que a gente precisa, nós entramos em lutas que nós não precisamos entrar, muitas vezes. Às vezes a gente vê alguém passando uma luta, e nós pulamos para dentro da luta sem orar a Deus. Nós temos que orar a Deus e falar: Senhor, essa luta está existindo na vida do meu irmão, o que eu devo fazer? Não é ser omisso, não. A gente ora e Deus vai dar uma estratégia. Um telefonema, uma direção, mas não entrar diretamente na luta. Quantas vezes pessoas passando por dificuldade financeira, se alguém entra e dá o dinheiro, não era para dar o dinheiro, era para ensinar a pescar, não compra o peixe, não. Existem lutas, daí vai perder a grana. Vai, mas aí existe outro princípio, né? Aquele que empresta tem que imaginar como já estivesse dando dinheiro. Mas existem lutas que nós não temos que passar. Mas existem lutas que nós, sim, sofrimentos que nós vamos passar. E esse sofrimento a gente não pode fugir deles. Amém? João 16:33 diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem é que falou isso aí? Vamos ler de novo esse versículo comigo? Se a gente fizer uma breve análise da nossa própria vida, quando vem as aflições, como eu reajo, como eu ajo? Tudo isso vai estar diretamente ligado ao nosso temperamento, diretamente ligado ao nosso caráter. Aquele mais explosivo na hora da luta, pipoca mais rápido, mas o Senhor quer nos temperar para que em momentos de dificuldade a gente venha sempre ter bom ânimo. Por que o Senhor permite que eu passe por isso? Para me provar. Escreva aí. Êxodo 20:20. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deuteronômio 8:16. Que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, te provar e afinal te fazer o bem. As lutas passam, as lutas vêm. O Senhor nos prova, o Senhor nos capacita. Isso é um processo nas nossas vidas. É um processo de crescimento. Não é um processo de olhar para trás. Não é um processo daquele que começou, pôs a mão no arado, olha para trás e vai começar a fazer curva. Não desista do chamado. Não desista do processo que o Senhor tem para as suas vidas. Não desistamos. Oséias 2:14. Deus disse ao povo de Israel: Vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde falarei do meu amor. Por que Deus permite que passamos por desertos? Quando a gente imagina de deserto, o que você imagina que é? No crentez, né? Existe um crentez, né? O deserto. Como é que você está? Estou no deserto, irmão. Está passando por luta, está passando por dificuldade, né? Então, só que Deus, quando nos leva no deserto, é porque Ele quer falar conosco. Ele quer nos ajudar. Se nós estamos indo por um caminho muito distante daquilo que Ele desenhou para as nossas vidas, e a nossa vida está toda redondinha, a gente não tem nenhuma dificuldade, por amor, Deus nos leva ao deserto, para que no deserto eu fique sensível à voz do Senhor, para que no deserto eu não tenha outras distrações. No deserto não tem Wi-Fi, no deserto não tem iPhone, iPad, iMac, e nem Samsung, não tem nada disso. O Senhor nos leva no deserto para que realmente falar comigo. No deserto, eu não tenho a outra opção a não ser olhar para o alto e falar: de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Tem hora que o Senhor nos leva no deserto. Não fuja do deserto, não abrevie esse tempo lá, até que o Senhor fale e deixe claramente por que Ele está nos levando ao deserto. Isso é sinal de amor. O Senhor quer nos provar,
o Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos preparar, e Ele nos leva no deserto para que a gente passe por essas coisas. Agora, se você está passando por um deserto há muito tempo, de repente, você conseguiu a senha do Wi-Fi de alguém lá, de alguma caverna lá, de alguma coisa, e você está no deserto e não está conseguindo ouvir o que Deus está falando. O deserto é um lugar de passagem. O deserto é um lugar que a gente vai, ouve o que Deus quer ministrar nas nossas vidas e nos leva para um outro nível. Quanto tempo eu vou passar no deserto? Até eu entender o que Deus quer falar comigo. Deus quer ministrar nas nossas vidas. E tudo isso, sabe o que é isso? É por amor. Amor. Ele nos ama e quer nos levar à presença dele. Vamos ser provados e no deserto, quando tudo falta, que o amor do noivo se evidencia. 2. O ouro é provado no fogo. 1 Pedro 1,7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, refunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, quando a gente está sendo provado, a gente vai ver o valor da nossa fé. E a gente vai ter a oportunidade de provar a glória, a honra e a revelação de Jesus Cristo, que já habita dentro de nós. Por isso que a gente fala, enche-me Deus, enche-me Deus. Então, mas esvazia-me, Márcio. Sai, Márcio. Sai fora, Márcio. Sai fora, Márcio. Deus não vai ocupar um espaço que já está cheio de você. Não vai. Quanto mais cheio de si mesmo nós estivermos, mais vazio de Deus a gente vai ser. Quanto mais cheio de Deus, mais cheio da gente, mais vazio de Deus. Quanto mais eu consigo abrir mão da minha glória, mais eu deixo Deus entrar e passo a ter as atitudes que Ele teria, e o fruto do Espírito vai ser notório na minha vida. Amém? 1 Pedro 1,4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participante dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Vamos ler de novo desde o 12, junto? Vamos lá. Amado. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Como está para ser alegre no sofrimento? Só se nós formos realmente coparticipante do sofrimento de Jesus Cristo. Uma coisa que eu acho interessante, sou brasileiro e a gente vive aqui nesse país, se comunica em inglês, tenho algumas dificuldades, mas me comunico. Só que quando eu estou em algum lugar, o Gabriel está perto de mim, e alguém vem falar, ele, com aquele tamanho, sem perceber, ele chega perto para ouvir o que a pessoa está falando, para ver se eu estou entendendo o que ele está falando. Mas sem me expor, ele vem e ouve, ninguém percebe porque ele é pequeno. Ele vem e ouve para quê? Para me proteger. Ele está participando, ele está coparticipando daquela conversa. Que esse sentimento venha estar nos nossos corações. Aqui fala que se a gente está passando por sofrimento, por pregar a Cristo, por viver a Cristo, nós vamos estar sendo coparticipante do sofrimento de Jesus Cristo, sofrimento do nosso Pai. Isso tem que queimar no nosso coração. Não é ser perseguido à toa, não, e sofrer à toa. Sofrer porque eu tomei uma má decisão. Tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Todo fruto ruim, a gente vai colher. Mas se a gente estiver sofrendo ou sendo perseguido por estar pregando Cristo ressurreto, isso tem que nos alegrar. Isso tem que nos alegrar. Mas vai vir uma coroa de glória, uma coroa de justiça, e isso vai ser transformado. Isso não tem que fazer nos parar, não tem que fazer que a gente desista de pregar o Evangelho de Cristo. Mas isso é uma alegria, porque fala que no final nós vamos nos exultar junto com o Senhor. Fala, Deus, valeu a pena, você viu? Sofremos, fomos perseguidos, pisaram na nossa cabeça, mentiram, caluniaram, fizeram de tudo, mas agora a gente está aqui abraçadinho, né? Regozijando nos céus, abraçado com o Senhor. Gente, nossa vida passa rápido demais. Rápido demais. O que eu tenho feito para Cristo é muito pouco. Em nome de Jesus, que a gente venha ser uma igreja viva, uma igreja que
que pega tudo aquilo que Deus já deu e coloca para fora, em nome de Jesus, que as nossas fraquezas não venham impedir mais nós de falarmos e vivemos Cristo, amém? Nós vamos exultar um dia na presença dEle, mas a gente vai passar por luta. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ele quer nos dar a vitória nas provas. Isaías 54, 7. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Deus tem um propósito por trás de cada prova. Qual que é o propósito que está no quadradinho? Tornar-nos mais semelhantes. Vamos ler com força? Vamos lá de novo. Tornar-nos. Este é o propósito por trás de cada prova que Ele tem para a gente. Agora, a prova que a gente fez, a prova que nós causamos, é culpa nossa. A gente tem que se arrepender e voltar atrás. Se arrepender. Eu tenho colhido frutos de más decisões que eu fiz há anos atrás. Nós somos o fruto das nossas decisões dos últimos anos, 5, 10, 15 anos. O que você quer colher daqui a 5 anos? O que eu vejo que é interessante, como a gente está há 20 anos aqui na igreja, a gente acompanhou muitas fases de todo mundo. Casamento, quando um casalzinho se conheceu, quando casou, quando nasceram os filhos crescendo. E agora a gente está passando por uma época que as pessoas começaram a usar óculos, aí começaram a compartilhar, quem tem cabelo ainda está branco. Tudo vai mudando. A vida muda muito rápido. A vida muda muito rápido. E a gente está ficando maduro. A gente está ficando mais velho. As nossas conversas antigamente era porque esporte você faz, agora que remédio você toma, né? Assim, como é que estão os hormônios, né? Tudo vai mudando. Eu não posso expor as pessoas aqui. Ai. Então, que a gente venha tomar decisões corretas. Quem já está com um problema de saúde, ou para evitar problemas de saúde, faça exercício. Mantenha uma vida saudável. Nós somos fruto do que nós fizemos nos últimos anos. Aí tem um desgaste. Por 20 e tantos anos eu vivi no mundo e houve um desgaste grande. Não dormia, bebia. Aquela vida que dá. Eu estou sentindo agora, na metade da vida, 45. Então, nós somos fruto disso. Nós precisamos analisar direitinho toda a nossa vida. Toda a nossa vida. E principalmente a nossa vida espiritual. Isso que vai nos levar no céu. Isso que vai nos dar uma alegria verdadeira. A alegria verdadeira não está em possuir, mas está em possuir a presença de Deus e colocá-la para fora. Cada vez que a presença de Deus se manifesta dentro da gente e pode sair de nós, é uma alegria sem tamanho. Essa é a maior alegria que possa existir na vida de uma pessoa, porque foi para isso que nós fomos criados, para o louvor da glória do Senhor. Amém? Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Está no ponto A. Você não está só. Não importa o que você esteja passando, quão difícil seja a luta, qual é o sofrimento, você não está só. Deus nunca esqueceu, Deus nunca vai deixar de olhar para as nossas vidas. E Deus quer nos restaurar completamente. Não importa o buraco, não importa onde a gente foi parar. Não importa se o que nós estamos colhendo é erro nosso também, semente nossa. Para ser transformado em tratamento de Deus, basta arrependimento e pedido de perdão. Arrependimento e pedido de perdão. Errou, está com um problema, está colhendo fruto ruim, simplesmente arrependa, peça perdão. O fruto vai ser completamente transformado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Foi para isso que Ele veio, para desfazer as obras do diabo. E muitas vezes nós colhemos frutos ruins, porque nós acreditamos na voz do diabo, pegamos e semeamos frutos ruins. Deus veio desfazer, então até aquilo que nós semeamos errado,
ele muda a circunstância. Se não mudar a circunstância, ele muda a nossa mentalidade para passar com aquela circunstância com um bom ânimo. Arrependimento e pedido de perdão. Hebreus 13, 5b, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Jesus jamais nos abandona. Ele pede que tenhamos bom ânimo, não desistamos. Se formos esmagados, que venha sair o bom perfume dele dentro de nós. Sabe por quê? O sofrimento te fará crescer. Quando a gente começa numa academia, a gente não, quem faz? Quem vai? No começo, começa a malhar, daí tem um sofrimento de fazer o exercício, depois tem o sofrimento da dor. Mas daí começa a crescer, ficar fortinho. O sofrimento faz crescer. Passamos por sofrimentos na vida que nos fizeram crescer. Experiências de vida. Quando namorava com a Lu, a gente estava numa viagem e teve um acidente e nós vimos, um carro capotou, bateu, e nós socorremos a pessoa. Acho que eu já contei essa história aqui. E colocamos ele na caçamba da caminhonete e socorremos até o hospital. E ele morreu. Essa pessoa morreu. Estava saindo, machucou a cabeça. E nós passamos por um sofrimento junto com aquela família, mas aquele sofrimento, aquele trauma nos fez crescer. Então a gente tem que aprender e pegar todos os momentos da nossa vida, todo tipo de sofrimento, tudo, e nos fazer crescer. O sofrimento não veio para nos paralisar. Sofrimento, igreja, não vem para nos paralisar, vem para nos fazer crescer. Nós temos que pegar qualquer dificuldade, em vez de ser uma pedra de tropeço, que venha a ser um step a mais que a gente possa subir na direção do Senhor, amém? Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O sofrimento impactará a sua geração com o bom perfume de Cristo. E esse é o tema da nossa mensagem. Qual que é o tema da mensagem? Está no boletim aí? Exalando o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 2,15. Porque nós somos para Deus como o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que se perdem. Filipenses 1:12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas. Quero ousar falar com mais desassombro a palavra de Deus. Quem está falando isso aqui? Apóstolo Paulo. Ele está falando assim, irmãos, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, tudo que eu tenho passado, tem me estimulado mais e tem feito o evangelho crescer. Ainda que preso, eu continuo. Ainda que preso, a guarda pretoriana se converte. Por onde você passar, hospital, aonde for, que as pessoas que estejam ao seu redor venham se converter pelo bom perfume de Cristo. Você está sendo esmagado, está sendo difícil o que você está passando, que venha sair de dentro de você no momento de tristeza o bom perfume de Cristo. Amém? Tem duas frases aí. Quando uma pessoa sofre, exala um perfume. Pode ser o perfume da desolação, da frustração, da murmuração. E com isso empestear o ambiente com este odor. Mas também pode perfumar e impactar sua geração com um bom perfume de Cristo. Essas duas frases são frases do pastor Odilon. O pastor Odilon foi o pastor que discipulou o pastor Júnior em oração. Lá atrás. E esse pastor um dia ficou doente, foi parar numa enfermaria, acho que em João Pessoa, de um hospital. Aquela enfermaria onde tinha muitos leitos e, segundo o relato do pastor Júnior, lá não tinha ar-condicionado e quente, então para refrigerar a área, eles deixavam as janelas abertas, com isso entravam as moscas. Então era um lugar complicado. E o pastor Júnior foi visitar o pastor Odilon, depois de uns anos lá. Chegando, ele se deparou com um ambiente terrível. A filha do pastor Odilon abanando ele para que as moscas não pousassem nele. E para trazer algum refrigério. E naquele momento, o pastor Júnior virou e começou a clamar a Deus. Deus,
por que que o Senhor deixa esse homem, teu filho, passar por essa situação? Misericórdia. Ele falou, eu vou tirar ele daqui. Daí o pastor Odilon pegou na mão dele, falou assim, Júnior, pastor Júnior, deixa eu falar uma coisa. Jesus veio aqui. Jesus veio aqui, ele me consolou, ele me abraçou. Ou seja, aquela circunstância externa não dizia a realidade espiritual que estava acontecendo. Nós temos essa oportunidade de estar passando por uma situação externa tão complicada, Jesus vir e nos colocar no foco novamente. Mas para isso, eu preciso dessa sensibilidade. Fala, poxa, Jesus esteve aqui, Jesus me abraçou, Jesus está tomando conta da minha vida. Daí que vem, aí ele estava fazendo o quê? Exalando o bom perfume de Cristo, sendo esmagado num ambiente completamente contrário. Irmãos, ontem, na hora que eu deitei, sabe qual foi a minha oração? Meu Deus, a gente canta Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, e daí eu fiz uma oração sincera, Pai, me abraça aqui, me pega no colo, por favor, estou precisando do seu colo. Sabia que ele está à nossa disposição? Depois eu vi que eu dormi encolhido igual criança, me sentindo no colo do Pai, está à nossa disposição. Nós somos apertados, esmagados todos os dias pela circunstância. Que tipo de perfume sai das nossas vidas quando somos apertados? O que estamos exalando? Nessa hora o nosso destino será determinado pela escolha. Qual voz nós vamos ouvir? Nós vamos falar de 3 vozes. Quando estamos passando por luta, se for pegar conselhos com pessoas diferentes, você vai ouvir conselhos das mais variadas. Se eu estiver passando por uma luta numa área, pedir para minha mãe, ela vai falar, meu filhinho, eu vou proteger ele de qualquer forma, o seu conselho é esse, esse, esse. Se eu for no médico, o médico vai dar outra direção. Se for no meu pastor, ele vai dar outra direção. Cada um de um prisma. Mas olha o que estava acontecendo, vamos voltar para a igreja de Esmirna. Existiam várias vozes, mas qual voz os cristãos devem ouvir? A voz dos falsos cristãos? Apocalipse 2:9. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Pensa no pessoal gente boa. Eles estão no meio do povo, afirmam que são judeus e não são. E eles são, a Bíblia fala que eles são sinagoga de Satanás. Quantas vezes a igreja sofre por causa dos falsos crentes, daqueles que se aproximam para estabelecer a sinagoga de Satanás através de um evangelho frouxo e sem compromisso? Tem outra voz. A voz dos nossos olhos ou sentimentos. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas, de fato, são ricos. Essa voz é a que a gente tem a tendência de ouvir. A nossa voz. Do nosso entendimento. Existem pessoas que semeiam contenda, mas existe a nossa voz, porque a gente está vendo a situação e a situação é complicada. Eu vou ser fiel ao meu sentimento, e quando sou fiel ao meu sentimento, eu não exalo o perfume de Cristo quando sou esmagado. Eu exalo o meu perfume, ou muitas vezes, um mau cheiro. Nós não fomos chamados para andar por vista. 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não por vista, e não pelo que cremos, nós temos que ouvir essa voz. A voz daquele que é o primeiro e é o último, que teve morto e reviveu. E Jesus diz assim, eu sei que vocês estão sofrendo. Ele sabe de tudo. O que importa é o que ele vê, pensa e diz. Ageu 2:8 diz assim, minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Sabe, essa igreja de Esmirna, o nome dessa igreja quer dizer mirra. Quando os 3 magos foram encontrar com Jesus, quando Jesus havia nascido, vocês lembram? Eles levaram ouro, incenso e mirra. Mirra é uma essência aromática que ela é usada para fazer perfume. Só que para que a mirra,
para que saia o cheiro da mirra, não é uma flor que naturalmente sai esse cheiro. Ela tem que ser esmagada. Por isso o nome dessa igreja é Esmirna. Ela estava sendo esmagada, essa igreja, para que ela pudesse exalar o bom perfume de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E muitas vezes somos esmagados. Que a gente venha lembrar o Deus que nós servimos e que a gente venha ouvir a voz dele para que possamos exalar o bom perfume de Cristo e não o bom perfume do eu acho, o bom perfume da minha justiça, o bom perfume daquilo que eu creio, ou o bom perfume daqueles que estão no meio de nós, semeando contenda ou abreviando o caminho para que a gente se desvie da presença de Deus. Só que esse bom perfume eu tenho que colher no jardim do Senhor. Eu sou essa mirra. Senhor, eu sou essa mirra. Pode me apertar que vai sair o seu perfume. Eu quero que saia esse perfume. O Senhor tem permitido algumas coisas, e eu creio que Ele tem permitido a gente passar por muita prova para ver o que está saindo. Às vezes sai uma coisa, às vezes sai outra, a gente pede perdão. A gente pede perdão, se arrepende e fala, Senhor, eu quero exalar o teu bom perfume. Quero matar esse Márcio que me traz a razão, que me traz a solução breve dos problemas. Mas eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Então, de uma forma prática, o que a gente está ministrando aqui, o que Jesus ministrou à igreja de Esmirna, não temas o que vocês têm que sofrer. Sê fiel até a morte. Exale o meu perfume e eu vou te dar a coroa da vida. Igreja, não temas o que tem que sofrer. Não temas o que tem que sofrer. Sê fiel até a morte. Tem áreas que precisam morrer na sua vida. Tem áreas que precisam se converter. Converta. Existem pecados cíclicos. Converta. Muda de mentalidade. Sê fiel até a morte. Porque Jesus vai dar a coroa da vida para as nossas vidas. Amém? Ele conta com uma igreja viva, uma igreja leve, uma igreja feliz na presença dele. Uma igreja que quando sofre, regozija, porque está sofrendo o sofrimento de Cristo. E que a gente venha ter bem em mente e parar de semear coisas que trazem só contendas nas nossas próprias vidas. Amém? Vamos ficar de pé? Conclusão. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. A igreja é chamada para ser fiel sempre, para ser fiel até o fim, mesmo que seja pagar com a sua própria vida. Uma vez, por causa de Adão, fomos submetidos à morte, separação de Deus e separação da vida. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Segunda morte que fala de morte eterna. Passar a eternidade separado de Deus. Pelo contrário, receberão a coroa da vida, a vida eterna, passar a eternidade com Deus. Você tem sofrido? Tem passado por lutas? Tem passado por dificuldades? Nós passamos por muitas dificuldades aqui. Eu não sei como é no Brasil, porque eu conheci Jesus aqui, eu conheço a igreja brasileira americana, e eu conheço praticamente as lutas que nós temos aqui, imigratória, saúde, relacional. No Brasil é diferente, mas você está sofrendo, está passando por luta. Ser fiel até a morte, ser fiel aos princípios da palavra de Deus. Se você não conhece, busca na palavra, busca na leitura. Porque por lutas a gente sempre vai passar, mas o bom ânimo a gente só vai conseguir achar na presença do Senhor.